Eu prometi para vocês que eu ia falar sobre o princípio da reciprocidade na fotografia. O conceito é bastante simples, mas as pessoas se confundem um pouco porque existem 3 dispositivos na nossa câmera fotográfica que controla o valor de exposição. E a gente vai falar sobre esses princípios, porque na fotografia, quando você perde de um lado, você ganha do outro. Quando você perde alguma coisa, você precisa compensar essa coisa em outro lugar. Ou se você está com muita coisa de um lado, você precisa tirar do outro, enfim. Esse é o princípio da reciprocidade. A gente sabe que a fotografia, o valor de exposição da fotografia é comandado por 3 coisas, que é a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e também a sensibilidade do ISO. O ISO vai controlar a sensibilidade ou do seu filme fotográfico ou do seu sensor digital. Então, se alguma coisa está muito alto, você precisa diminuir isso em outro lugar, né? Mais ou menos esse é o princípio da reciprocidade que eu vou explicar agora. Para isso, eu vou solicitar o auxílio de um aplicativo chamado Câmera Sim, que também é um site, né? Mas ele simula uma câmera fotográfica, então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aplicativo, se você quiser baixar no seu celular, ele é um aplicativo pago. Mas eu indico, se você não tem câmera, vale a pena. Ele custa acho que R$6 lá no Android, na Play Store, R$6,50 acho. E custa 10 e alguma coisa se for para os aplicativos iOS. Mas tem uma versão gratuita na internet, é o site camerasim.com. Você também consegue fazer essas simulações aí de exposição e tal, e consegue fazer a foto e ver como que ficaria a sua foto. É um simulador de câmera e vai te ajudar a entender bastante o princípio da reciprocidade. Então vamos lá para o Câmera Sim. Esse daqui é o aplicativo Câmera Sim, né? Através deste aplicativo eu vou conseguir explicar para vocês melhor, né, o princípio da reciprocidade. Então eu coloquei aqui, né, ele é um simulador, eu coloquei ele no modo manual, ele simula a câmera. Reparem no seguinte, né? Tem uma menina, ela está se mexendo, né? Ela está ventando, tanto é que o cabelo dela mexe, tem um catavento. E o câmera, a gente percebe que o próprio fotógrafo, ele se movimenta também, né? Isso tudo é uma simulação e o fundo está desfocado, né? Eu mantive aqui uma distância da menina aproximadamente de 2 metros e estou usando uma objetiva de 50 milímetros, tá? Então, é uma simulação de uma cena hipotética, lembrando que eu coloquei aí a minha câmera com a velocidade 125 e meu diafragma 5.6 e o ISO 100, tá? Vou manter o ISO por enquanto e a gente vai fotografando aos poucos para a gente entender algumas situações aqui. O que eu tenho que observar logo de cara é o meu fotômetro. O fotômetro é essa linha que está embaixo aí, que indica -2, 1, aí tem o centro, né, o 0, aí tem o 1, o mais 1, né, e o mais 2. Essa linha que está lá embaixo, essa linha me mostra exatamente qual que é o meu valor de exposição. Então o fotômetro está indicando que essa combinação entre obturador e diafragma e ISO, que está aparecendo aqui embaixo, essa combinação está correta. Então eu vou acionar a minha fotografia, acionei, então ele já mandou uma mensagem aqui para mim que a foto ficou legal. Beleza, então eu reparo aí que o meu catavento, ele até ficou parado, tal, indicou um certo movimento, mas o cabelo da menina ficou paralisado, ficou congelado, o fundo ficou desfocado, mas aí é outra situação que eu não vou falar nesse vídeo. Tudo bem? Então já sei que essa combinação está perfeita. Só que agora eu vou fazer o seguinte, lembrando que eu vou criar um exemplo aqui. Eu preciso, por exemplo, aumentar a minha profundidade de campo. Então eu quero que o fundo fique em foco. Para fazer isso, eu vou fechar o meu diafragma. Repara, ó, eu estou fechando o diafragma e a minha exposição está diminuindo. Então eu fechei o meu diafragma em 2 pontos, né? Eu estava no 5.6, passei para 8 e depois passei para 11. Eu vou ignorar aqui neste vídeo, eu vou ignorar esses valores intermediários, porque isso varia de câmera para câmera. Mas eu vou usar esses números inteiros. Então eu estava no 5.6, né? Deixa eu voltar lá para todos verem. Eu estava no 5.6, aí eu passei para esses intermediários aqui, eu vou ignorar, para 8 e depois eu passei para 11.
tá certo? Então, o que eu fiz? Eu diminuí o meu valor de exposição em 2 pontos. Se eu diminuo o meu valor de exposição em 2 pontos, ou seja, estou fechando o meu diafragma, eu tenho que ir no meu obturador e deixar o meu obturador mais lento para compensar essa luz que entrou a menos quando eu fechei o meu diafragma. Então, eu fecho o meu diafragma e preciso deixar o meu obturador mais tempo. Então, vou fazer essa foto aqui, vamos ver como ela vai sair. Ó, repare. Depois eu vou fazer um comparativo aqui, né? Mas o meu catavento, como ele estava girando muito rápido, ficou em movimento. Mas o que eu queria não era nem pegar o catavento congelado. Eu queria era aumentar a profundidade de campo. Então eu fechei o meu diafragma, repare que o fundo ficou mais focado e o meu catavento, por conta do movimento mesmo, como o meu obturador ficou mais tempo aberto, o meu catavento apresentou esse movimento. E o aplicativo falou que não foi legal isso porque o catavento se mexeu. Mas tudo bem, eu vou fechar mais um pouco para a gente ter uma noção. Vou fechar aqui mais. Então fechei aqui para 16 e vou fechar mais um pouquinho para 22, tá? Então eu fechei o máximo que o meu diafragma permite. Repara, se eu fecho ao máximo o meu diafragma, o que acontece? Eu diminuo o meu valor de exposição. Então eu vou lá no meu obturador e vou precisar agora compensar essa luz que eu perdi no meu diafragma. Então vou deixar o meu obturador mais tempo aberto. Ele está com 1/8 segundos, né? Significa que é 1 segundo dividido por 8. O que acontece? Quando eu fizer essa foto, repare, além do catavento ter muito movimento, a menina se mexe e o fotógrafo também se mexe. Olha como ficou essa. Ficou muito tremida, ficou borrada. Esse aplicativo, por curiosidade, ele tem um recurso aqui que é o tripé. Eu vou ligar o tripé só para a gente tentar melhorar alguma coisa, tá? Então, repare, coloquei o tripé. O que aconteceu aqui? O fundo ficou totalmente em foco, ou seja, aumentei a minha profundidade de campo porque eu fechei o diafragma. Só que a menina, ela se mexe e o catavento também. Então ficou borrado, o aplicativo entendeu que eu errei a minha exposição. Não tem problema, a gente está aqui para entender como é que funciona o princípio, a lei da reciprocidade, né? Sempre quando eu perco de um lado, eu ganho do outro. Muito bem, vamos voltar. O que eu preciso entender aqui? Eu fechei o meu diafragma, deixei o meu obturador mais lento para compensar a luz que eu perdi fechando o diafragma, eu preciso compensar no meu obturador. Só que não deu certo a minha foto. O que eu tenho que fazer agora? Aumentar o meu ISO. Por quê? Porque eu quero... vou colocar já no ISO 800, tá? Ele está piscando porque eu ultrapassei... Ele está piscando ali no fotômetro porque eu ultrapassei o limite de 2. Ou seja, se eu fizer essa foto, ela vai ficar super exposta. Vou mostrar para vocês. Porque ele tá lá piscando mais 2, certo? Aí, ficou super exposta, tá muito branco. O meu objetivo aqui, em aumentar o ISO, era deixar o meu obturador mais rápido. Então eu aumentei o ISO, agora eu vou deixar o meu obturador mais rápido. Coloquei no meinho lá, joia. Vamos ver se com 1/60 avos de segundo, se o meu obturador vai dar bons resultados, né? Na fotometria, no valor de exposição, sim, mas eu quero ver o resultado final. Olha lá. Então, meu catavento ficou um pouquinho mais congelado, né? E o meu fundo ficou bem nítido, né? Com bastante profundidade de campo. Legal. Mas ainda não é suficiente. Eu quero o catavento mais congelado ainda. Então, eu vou trabalhar com o meu obturador mais rápido. Vou deixando ele mais rápido. Ele passou para 250 avos de segundo. Legal. Só que agora eu vou aumentar. Eu preciso, já que eu diminuí o meu obturador, né? Diminuir a luz que vai passar por ele, né? O tempo de luz que vai penetrar na minha câmera, vai atingir o meu plano focal ou o meu filme fotográfico, o meu sensor digital. Já que eu diminuí o tempo, eu diminuí o meu valor de exposição. Tá vendo o meu fotômetro? Tá no -2. Então eu preciso abrir 2 pontos. Ou no meu diafragma. Beleza, eu vou abrir um pontinho do meu diafragma. Tá no 22, eu vou para 16. Certo? Então diminuí um pontinho do meu diafragma. Só que agora eu vou também aumentar o ISO em um ponto. Certo?
1600, meu ISO. Vamos ver o resultado disso? Coloquei o meu obturador mais rápido, abri um pouquinho o meu diafragma e deixei o meu ISO mais sensível. Legal, olha só, nada mal, mas você pode reduzir um pouco o ISO. Por que isso? Porque essa foto vai apresentar granulosidade. Quanto mais o ISO eu aumento, mais ruído vai ter na minha fotografia. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Esse é o princípio da reciprocidade. Sempre quando eu ganho de um lado, eu perco do outro. Sempre vai ser assim. Ganho de um lado e perco do outro. Vamos só fazer mais um teste aqui, ó. Supondo que eu quero desfocar completamente o fundo. Então eu vou abrir o máximo o meu diafragma. Abrir tudo do meu diafragma, né? Supondo que essa câmera, essa lente aqui, o máximo que abre essa objetiva é o 2.8. Repare que o meu fotômetro lá embaixo está no +2, ou seja, ele está muito aberto, então está entrando muita luz. Eu vou diminuir a sensibilidade, sempre vou dar preferência para diminuir a sensibilidade, porque aí eu diminuo o ruído da foto. Só que, repare, meu fotômetro ainda está com +1, então eu preciso tirar um ponto do meu diafragma aqui, né, da minha abertura, ó, vou fechar um pontinho aqui, um ponto, ou eu vou deixar o meu obturador mais rápido, certo? Ele estava no 250, passo para 500. Agora sim, agora pode ser um negócio muito interessante. Vou fechar aqui, vou fazer essa foto para a gente ver como vai ficar. Olha lá, o catavento congelado, catavento paradinho, né, sem nenhuma indicação de movimento. Só que, como eu abri muito o meu diafragma, repare que o fundo ficou completamente desfocado, ficou muito desfocado. Outras coisas podem interferir na profundidade de campo, né, que é esse fundo desfocado, mas que não é o objetivo desse vídeo. Depois, em outro vídeo, eu vou falar mais sobre ele. O que eu preciso saber agora é o princípio da reciprocidade. Sempre quando eu ganho de um lado, eu perco do outro. Então, se eu fecho, o meu fotômetro indica um valor, eu fecho o meu diafragma, eu preciso deixar o meu obturador mais tempo aberto ou aumentar mais a sensibilidade. Se eu diminuo a luz em um dispositivo, eu tenho que compensar essa quantidade que eu diminuí ou em algum dos outros dois dispositivos. Esse é o princípio da reciprocidade. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o princípio da reciprocidade. Sempre você ganha de um lado e perde do outro. É assim que vai sempre funcionar na fotografia, de acordo, né, dependendo com o resultado que você quer. Lembrando que eu usei o aplicativo Câmera Sim aqui para simular essas situações da fotografia. E também que eu gostaria de lembrá-los que existem, né, valores intermediários lá no Câmera Sim, na nossa câmera também. Mas se cair alguma coisa na prova, vai cair sempre dos valores cheios. Eu queria também lembrá-los que aqui no meu perfil do Instagram tem vídeos explicando como fazer esses valores cheios, tanto do diafragma como do obturador e também do ISO. Então, se você gostou dessa dica, achou muito interessante o princípio da reciprocidade, salve esse vídeo porque você vai usá-lo com certeza quando você for fazer a sua prova. Lembrando que em todas as provas de fotografia vai ter questão de princípio da reciprocidade. Então, este tema é um dos mais importantes de todo o conteúdo. Se você entender o princípio da reciprocidade, você já vai estar muitos passos à frente dos ensinamentos da fotografia.